Às vezes uma boa partida é tudo que a gente precisa para ganhar um pouquinho de confiança. Quer saber mais? Vem com a gente! Sejam bem-vindos ao Senhor Peão, onde nós estamos jogando partidas aqui no chess.com para tentar aprender um pouquinho mais sobre xadrez e ver até onde a gente consegue evoluir. Pessoal, lembrando que estamos com a meta de 100 inscritos aqui no canal, então se vocês estiverem gostando desse conteúdo, não se esqueçam, deixa o like nesse vídeo, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos e compartilha com a galera, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é legal e que vale a pena enviar para mais pessoas, beleza? Sem mais enrolação então, bora pro jogo! Beleza, galera, vamos buscar aqui mais um adversário e hoje nós vamos jogar contra o Schacht da Alemanha, 1169. Alemanha, é isso? Acho que é da Alemanha, né? 1169 de rating. Começando com as peças brancas, hoje a gente está começando aí com 1125 de rating. E aqui ele respondeu com o peão do rei E5. E depois a gente desenvolveu o nosso cavalo, o peão da dama ali em D6. Beleza, vamos seguir desenvolvendo nosso bispo, tentar fazer uma boa partida. As últimas duas a gente... até que não foi tão ruim, mas a gente não conseguiu ganhar também. Vamos tentar expulsar o bispo dele aqui. Ok, foi para as trocas já. E ali seguimos aqui o nosso desenvolvimento então, né? Aqui a gente já perdeu essa entrada mais forte. Mas vamos fazer o seguinte então. Seguir desenvolvendo aqui. De repente pensar em cravar o cavalo dele também. Beleza, vamos seguir desenvolvendo o nosso cavalo aqui. Vamos ver o que vai dar. Tacou a nossa dama, tacou a nossa dama ali. E a gente não tem o que fazer para expulsar ele ali, né? Vamos ver. A gente poderia voltar para cá. Ele tá ameaçando agora entrar aqui, né? Então vamos voltar a dama para cá, por enquanto. Defender o peão aqui e de repente fazer o roque depois. Para ver o que a gente consegue. Beleza, foi lá, vamos voltar. Estamos sendo empurrados de volta aqui. Ele levou o cavalo lá de volta para lá. Vamos fazer essa troca, né, então. Fizemos a troca aqui e a gente põe o nosso rei em segurança. Fizemos um roque. E aqui já vamos pensar em expulsar o cavalo dele também. Ele fez o roque também. A gente poderia agora até ir para cima, rei dele, e a gente pega esse peão que está solto aqui, né? Essa é uma ideia. Vamos tentar aqui. Vamos pra cima do rei dele. Vamos ver o que ele vai querer fazer. Se ele vai querer trocar uma dama, de repente. Acho que não, né? A gente pode ir pra cima do peão dele e depois até aqui, talvez. Pegar esse peão solto. Beleza, ele recuou lá. Aliás, recuou não, tirou o cavalo dele, agora não tá atacando a nossa dama. A gente poderia até pensar em capturar um segundo peão aqui e oferecer uma troca de damas, talvez. Mas não sei se isso aqui seria uma boa aqui pra gente. Pode vir pra cá depois atacar a gente também. Se a gente vier pra cá, ele vem pra cá. A gente não sei. Vamos tentar simplificar. Acho que eu vou tentar simplificar aqui. Vou oferecer uma troca de damas. Vamos ver se ele vai querer trocar aqui. A gente já garante essa vantagenzinha de 2 peões aí. Vamos trabalhar com isso para ver se a gente consegue, de repente, converter essa vantagem que a gente está por enquanto. Beleza, ele voltou ali. Vou por enquanto só recuar também aqui. Vamos ver. Propor uma troca, talvez. A gente captura aqui e já ameaça o peão dele também. Legal. Ele atacou a gente lá. Vamos seguir defendendo por enquanto. Talvez começar a trazer um pouco mais aqui as peças para o jogo. Até o rei agora que a gente está com... já não tem mais as damas no tabuleiro aí também, né? Tudo igual por enquanto. Vamos seguir com o nosso cavalo aqui. Desenvolvendo o cavalo também. Vamos pensar aqui. Talvez ele capture com o cavalo. A gente captura de volta. Se ele capturar aqui, a gente pode capturar aqui e daí entrar, né? O que ele fez aqui? Ele só avançou, não quis fazer nada.
Então aqui vamos dar esse garfo, né? A gente captura de volta, será? Se a gente capturar de volta... Bom, esse peão a gente não tem mais muito como defender, né? Então, vamos capturar de volta, ele deve pegar aqui. A gente traz uma torre já para uma coluna mais aberta. Vamos tentar aqui. Essa uma vitória dá 9 pontinhos pra gente, um empate 1 ponto e uma derrota menos 7 pontos aqui. Tá. Ele avançou lá. Aqui. Talvez aqui pensar em pegar e depois ir pra... Vamos por aqui. Aqui pensar de repente em pegar esse peão. Agora ele tá ameaçando alguma coisa aqui. Essas entradas não tão fortes, né? Vamos pegar aqui e de repente pensar em dar um garfo aqui, né? Aqui a gente tá entrando com um garfo entre o rei e a torre dele. Por enquanto, ainda estamos aí com uma certa vantagem. A gente vem pra cá agora. Não tem muita alternativa, na verdade, né? Capturar, capturar. Ih, será que a gente fez algum erro aqui? Cometeu algum erro agora? A gente tá com 3 pontos de material de vantagem aqui, são 3 peões, basicamente. Pensando aqui em tentar entrar com o cavalo aqui para dar esse garfo. A gente conseguiu uma dama, uma torre, na verdade. Tá, ele recuou. Vamos pro garfo, né? Vamos dar o garfo, a gente pega pelo menos uma torre ali. Vai ter que tomar cuidado para não tomar um checkmate aqui de torre e cavalo. Não, aqui tá tudo certo por enquanto. Seguir avançando o nosso peão, então tentar levar o nosso peão mais avançado ali. Beleza, vamos dar um cheque. Ok. Vamos pra cima do cavalo dele agora, tentar se livrar um pouco disso. Talvez ele capture aqui agora. Trazer a nossa torre aqui. Pensar em entrar aqui, talvez. O cavalo tá protegendo o peão. A gente dá um cheque lá. Não vai dar um checkmate, mas a gente vai conseguir, provavelmente. Acho que a gente vai acabar perdendo 2 peças ainda, será que não? Vamos ver, a gente vem pra cá, cheque. O rei dele é obrigado a vir pra lá, tá. Aqui, captura. Tá, vamos pra cá por enquanto, eu quero expulsar esse cavalo, porque se eu vier pra cá, a gente transformar em uma dama e ele capturar, a gente entra aqui com um garfo pra cima dele também, consegue capturar a torre dele. Apesar de o rei dele vai capturar, né? Mas a gente vai ficar com 2 torres contra um cavalo, talvez ainda seja melhor. Quer dizer, ainda é melhor, né? Agora não sei se essa é uma vantagem. Talvez tenha um jeito mais fácil de converter aqui, talvez um cheque aqui. Um cheque aqui talvez fosse uma, né? Beleza, ele foi pra lá, vamos dar um cheque aqui então. Vamos fazer esse cheque. Agora o rei dele pode até pensar em voltar, mas a gente entra com um cheque aqui também, e daí a gente tá convertendo. Promovendo, não convertendo. Tá, aqui foi um erro certamente, porque aqui a gente vem com uma dama já com cheque.
Beleza, galera. Conseguimos aí uma vitória. Convertemos, promovemos pra dama ali, já saiu com checkmate também, então deu tudo certo. Bora pra revisão então pra ver como é que foi essa partida. Beleza, galera, vamos pra nossa revisão da partida aqui. Jogamos com 86,6% de precisão, fazia tempo que a gente não conseguia uma precisão tão alta assim. O nosso adversário jogou com 74,7% de precisão. Nós não cometemos nenhuma gafe, não tivemos nenhuma chance perdida e cometemos apenas um erro na partida. Jogamos 14 dos melhores lances e um lance excelente. O nosso adversário não cometeu nenhuma gafe também, teve uma chance perdida, 3 erros e jogou 9 dos melhores lances. Olhando aqui o gráfico, a gente nunca teve em desvantagem durante a partida, a gente conseguiu ir aos poucos melhorando, a gente até melhorou durante um período ali, depois acabou recuando também e depois a gente conseguiu converter mais ao final ali a vantagem que a gente obteve durante a partida. Analisando aqui a estimativa de força para essa partida, jogamos para 1550, uma boa partida aí pra gente, então com uma força bem legal. Nossa abertura aí foi de 97,2% de precisão e um meio de jogo com 83% de precisão, foi bem legal. O nosso adversário jogou aí com 1250 de força, então também uma força acima do rating dele, uma abertura de 85,9% e um meio de jogo de 73,5% de precisão. E bora pro lance-lance para ver como é que foi aqui. A gente começou com o peão do rei E4, ele respondeu com o peão do rei E5, a gente desenvolveu o nosso cavalo ali para F3, ele trouxe o peão dele ali para D6, essa é a defesa Fyodor. A gente desenvolveu o nosso bispo aqui, colocando o bispo já nessa diagonal da casa de F7, ele desenvolveu o bispo dele ali, atacando o nosso cavalo, deixando o nosso cavalo cravado. A gente questionou esse bispo dele, e ele aqui resolveu fazer a troca, trocou um bispo por um cavalo, e aqui a gente já está atacando com bastante força a casa de F7, por isso ele avançou o cavalo dele ali, impedindo esse ataque, e a gente aqui desenvolveu o nosso peão, e aqui a gente cometeu uma imprecisão, a gente poderia ter vindo aqui com a dama para a casa de B3, colocando aqui mais uma pressão nessa diagonal, né, na casa de F7 lá, e ao mesmo tempo atacando também a casa de B7. Isso já aconteceu algumas vezes, a gente já enfrentou a defesa Fyodor aí algumas vezes, e a gente de novo não achou esse lance aqui, que é o melhor lance da posição, então a gente tem que ficar atento para isso, para outras vezes que nós enfrentarmos essa defesa aí. Ele seguiu desenvolvendo o cavalo dele, aqui a gente desenvolveu o nosso bispo, cravando o cavalo dele, e ele desenvolveu o bispo dele aqui, adicionando mais uma proteção ao cavalo, e também tirando o cavalo dessa cravada agora, podendo sair jogando com ele. A gente desenvolveu o nosso outro cavalo aqui para cá de D2, e ele aqui avançou com o cavalo dele ali para D4, atacando a nossa dama em perigo. A gente tem que lidar com isso, então a gente resolveu recuar com ela aqui para casa de D1. Isso é importante porque se a gente tivesse feito qualquer outro movimento com a dama aqui a princípio, ele pode avançar com o cavalo dele aqui para casa de C2, dando um garfo entre o nosso rei e a nossa torre. Então esse é um movimento importante para a gente defender ali o peão de C2. Ele seguiu desenvolvendo o peão dele lá em H6, atacando o nosso bispo, a gente recuou, e ele recuou o cavalo dele de volta ali, propondo uma troca de bispos, e a gente aceitou essa troca. Capturamos aqui, ele capturou de volta com a dama dele, e aqui a gente fez o roque, colocando o nosso rei em segurança. Ele fez o grande roque aqui, então roque de lados opostos, normalmente dá uma confusão no jogo. A gente seguiu desenvolvendo o nosso peão aqui, atacando o cavalo dele, ele recuou o cavalo ali para casa de... para casa de C6, e aqui a gente foi com a nossa dama, atacando o rei dele, também permitindo que a gente atacasse aqui esse peão de G7, que está mais fraco. Ele então tirou o rei dele desse ataque, e a gente capturou um peão a mais aqui, então por enquanto estamos com uma vantagem material de um peão, e a nossa vantagem, segundo os computadores, é de 3,4 pontos, segundo as avaliações dos computadores ali. Ele desenvolveu o cavalo dele aqui, então já pensando de repente em trazer uma torre ou algo assim, nesse sentido aqui para depois atacar a nossa dama, e a gente decidiu aqui propor uma troca de damas. Ele aceitou, a gente capturou a dama, e aqui a gente continua com 2 peões a mais, já uma certa vantagem. Agora a nossa ideia foi tentar simplificar para tentar ver se a gente conseguia, com essa vantagem de 2 peões aí, converter essa partida. Ele seguiu desenvolvendo aqui a torre dele, atacando nosso bispo, e a gente recuou com o bispo para cima do cavalo dele, também permitindo uma troca de cavalos por bispo aqui. Não foi a melhor jogada, segundo os computadores, essa é uma imprecisão. O melhor seria a gente ter recuado ainda mais o nosso bispo e não tentado simplificar ainda, propondo mais trocas. Ele aceitou a troca, a gente capturou aqui com o tempo sobre o cavalo, e ele tirou o cavalo dele. A gente seguiu avançando o nosso peão aqui para adicionar uma proteção ao peão de D5, que agora está atacado pelo cavalo dele, e aqui ele trouxe a outra torre dele para o jogo ali para casa de G8,
e a gente trouxe o nosso cavalo aqui e começamos a pensar, de repente, em avançar para tentar dar alguma ideia de garfo no futuro aqui. Ele desenvolveu o peão dele da casa de H5, e aqui a gente avançou para frente com o nosso peão de C5. A ideia aqui era que caso ele avançasse e capturasse, a gente poderia capturar o peão em C5 e depois pensar em um pulo ali com o nosso cavalo para D7, dando um garfo entre o rei e a torre. Ele não capturou, ele seguiu avançando ali com o peão em H4, a gente trocou aqui, capturou então mais um peão dele e demos um garfo entre um peão e o cavalo, ele capturou de volta, a gente capturou aqui. Então, neste momento, nós estávamos com 3 pontos de material a mais já. E os computadores indicando 0,7 pontos só de vantagem. Então, a gente acabou perdendo a vantagem que a gente tinha anteriormente. Ele seguiu desenvolvendo o cavalo dele aqui, para casa de G6, aliás, a gente trouxe de volta o nosso cavalo também para a casa de C4, já atacando também esse bispo dele, esse peão dele ali que está solto, está enfraquecido. Ele seguiu desenvolvendo o cavalo e a gente capturou aqui então este peão da casa de E5 e ele deu um cheque para a gente, atacou a nossa torre, capturou um peão, dando um cheque, a gente simplesmente recuou com o rei. Essa aqui é uma jogada forçada, a gente não tem muito o que fazer. E aqui ele trouxe de volta essa torre dele. E aqui ele permitiu com isso que a gente entrasse aqui com mais um garfo entre o rei e a torre dele, capturando mais material ainda. Então aqui foi a nossa jogada excelente, encontramos esse garfo aí entre o rei e a torre. Ele tirou o rei e a gente capturou a torre dele. E aqui ele capturou mais um peão nosso com o cavalo. E aqui a gente seguiu avançando então com o nosso peão. A gente tem 3 peões passados aqui. A ideia é a gente tentar avançar eles para de repente promover. Ele protegeu esse peão aqui, a gente avançou ele mais uma vez. Esse peão está protegido por enquanto por este cavalo. Então a torre dele agora está atacando esses 2 peões aqui, sendo que um deles ela poderia ter capturado. Ele avançou depois aqui com o rei para impedir o avanço desse peão, então, e a gente trouxe o nosso rei para o jogo também, atacando o cavalo dele aqui, ele simplesmente recuou com esse cavalo. A gente trouxe a nossa torre para o jogo, a ideia é que era de repente tentar avançar com a torre para casa de E8 ali, forçando com que o rei dele tivesse que se deslocar, que a gente conseguisse fazer de repente alguma promoção do peão. Apesar disso, a gente acabaria perdendo, acredito eu, um peão e um cavalo por uma torre, e talvez ainda seja uma vantagem essa troca aqui. Ele seguiu, então, já recuou com o rei dele ali para casa de C7 para tentar evitar essa jogada. A gente trouxe aqui, então, a nossa torre para casa de E4, atacando o cavalo dele, atacando também o peão depois ali, para caso a gente avançasse aqui com esse cavalo, se ele capturar, avançasse com esse peão aqui promovendo para a dama, se ele capturar a gente consegue aqui dar um garfo entre o rei e a torre dele. Por enquanto isso aqui não dá para fazer porque a gente está sendo, essa casa aqui de E6 está sendo protegida pelo cavalo dele, então a gente precisa se livrar desse cavalo e essa foi a ideia de ter levado a torre ali para casa de E4. Ele tirou a torre dele aqui e a gente trouxe a nossa torre dando um cheque aqui, impossibilitando então, forçando o rei dele a se locomover. O rei dele se moveu aqui para casa, para frente, né, no caso para casa de D4, aliás, de D6, possibilitando com isso que a gente desse aqui um checkmate avançando com o nosso peão, promovendo para a dama, e o rei dele não tem mais escapatória, está totalmente cortado aqui pelas nossas torres, então ele não tem mais nenhum movimento para fazer aqui. Nossas torres estão cobrindo todas as possibilidades de casa de fuga, e com isso conseguimos aí um checkmate, uma vitória, conseguimos 9 pontinhos então, e chegamos a 1134 de rating, mas mais importante, retomamos aí uma boa partida, 86,6% de precisão, com uma força estimada de 1550, uma partida bem legal aí pra gente. Beleza, galera, por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam, deixa o like nesse vídeo, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos, e a gente se vê na próxima!